Você conhece aquela Maria noveleira? Eu conheço muito. Eu acho que eu nunca fui uma Maria noveleira, mas já teve uma novela que eu acompanhei ela do começo até o fim. Inclusive, um dos meus ex-maridos era uma Maria noveleira, era João Noveleiro. E eu sempre achei engraçado, assim, principalmente homens, né? Um preconceito de minha parte. É um homem que gostava muito de novela, porque naquela época era engraçado, assim. Hoje em dia, né, qualquer um gosta de tudo e é legal. Mas Maria Noveleira é muito engraçada. E eu fico pensando assim, tem gente que sai, não pode fazer um compromisso, sabe? Você já conheceu esse tipo de gente? Você é esse tipo de gente? Levanta a mão aí. Eu não posso marcar cabeleireiro 5 da tarde, não, porque é o começo da minha novela. Antigamente era muito mais comum isso acontecer. E não era nem engraçado. Falar assim, não, fulano, essa hora ela não pode, porque essa hora é a hora da novela. E tava tudo bem. Hoje em dia é mais engraçado, né? Até porque a gente tem os streams, né? Se você perde a novela, depois você entra lá no Globoplay, assiste a sua novelinha e nada vai acontecer. Mas antigamente não tinha isso. Ou você tava ali para assistir, principalmente o último capítulo da novela, o Brasil parava no último capítulo da novela, ou já era, não tinha outro jeito, assim, você perdia. E tinha, acho que todas as novelas tinham reprise, né, no outro dia. Mas não era legal, porque todo mundo já estava comentando sobre o último capítulo e você ficava pra fora. Aí você ficava fazendo lá, e não queria que ninguém te contasse que era pra você assistir ali o último capítulo da novela. E se você perdesse de novo, pra sempre perdia. Aí você tinha que esperar pra ver se, sei lá, o dono da Globo, o Valcir Carrasco, pelo amor de qualquer coisa, colocasse ali no Vale a Pena Ver de novo. Se não colocasse, você nunca mais veria o último capítulo da novela que você passou 1 ano e meio seguindo. É sobre isso que vamos falar hoje. Parece um assunto assim muito bobinho, mas não é um assunto bobinho. Vem comigo. Uma das principais explicações para quem gosta muito de novela é um escapismo da realidade, sabe? Uma coisa de escapar do que você está vivendo. Então imagina que a gente tem a Dona Maria Eugênia. A Dona Maria Eugênia é uma sofredora, né? Ela é uma batalhadora, ela tem ali 10 filhos, 15 netos, e ela tem que trabalhar, ela trabalha de faxina para dar o de comer e não sei o que, ela apanhava do marido, aí depois o marido faleceu, ela nunca arranjou ninguém mais, tô criando aqui, tá? Uma pessoa fictícia. Ela nunca arrumou mais ninguém, então assim, a Dona Maria, ela nunca teve realmente um amor, sabe? Alguém ali que gostasse dela, que ela gostasse, um cara que levasse flores. E aí ela vê na novela uma coisa que ela pode sentir por alguns momentos, que não é ela, mas que às vezes se confunde com ela, sabe? Por alguns momentos ali, a gente tá dentro daquela novela e o seu cérebro tá tão vagando, você não precisa nem estar no cinema pra isso, né? Naquele telão assim que você fala, caraca, não sei se é vida real ou se não é. Não precisa, porque o seu cérebro ele se confunde e ele confunde as emoções também. Então, aquelas emoções da novela, aquilo que vai passando ali, quando o cara vai chegando mais perto, que você fala, o que será que ele vai falar? Será que ele vai puxar a rosa que tá aqui atrás? Que todo telespectador já sabe que o buquê tá aqui, menos a mocinha, né? E aí você já sabe, você fica esperando assim, ai meu Deus, ele vai falar, ele vai mostrar aquele buquê. E aquilo, por um momento, faz parte de você. Você é aquela mocinha por alguns instantes. Então, é como se a gente conseguisse escapar da nossa realidade para poder viver um pouquinho daquilo. A gente vive um pouquinho da riqueza quando a gente, né, não tem muito dinheiro. A gente vive um pouquinho da Odete Roitman quando a gente tem um monte de gente que a gente pensa assim, meu Deus, que ele estraçalhar, mas não pode, né? Porque temos leis, temos coisas aqui, temos moral e ética que nos seguram. Então a gente vive um pouquinho ali de cada personagem. Quem nunca gostou do Senhorzinho Malta, por exemplo, que chacoalhava, era o Senhorzinho Malta que chacoalhava o pulso? Acho que era. Mas assim, a gente começa a entrar, né, no meio das novelas. Você sabe quem que eu fiz muito isso? Eu gostava daquela, a Esther. Como é que era aquele nome daquela novela, gente? Que era a Malu Mader, era a Esther? Esqueci completamente o nome da novela, quem souber me fala aqui embaixo. Mas era uma novela de época, ela usava uma saiona assim, aquela sobrancelha dela, e o meu sonho naquela época era ter uma sobrancelha que fechasse aqui, igual ela, sabe? E eu pensava, ela é muito poderosa, né? É uma mulher que, assim, maravilhosa. E eu, coitado de mim, saía pra trabalhar, né? Voltava. Eu lembro de uma vez que eu caí do ônibus, voltando do trabalho,
Desgraças da vida real. E eu voei, assim, o cara freou, eu voei do ônibus e ele nem parou pra ajudar. Ele deixou eu voada lá no chão e foi embora. Porque ele abriu a porta antes, né? Então ele não parou justamente por causa disso. Não queria realmente me resgatar, ficou com medo, podia ter morrido, né? Coisas tristes à parte, quando eu caí do ônibus que eu voei, eu fiquei em casa, sei lá, acho que uns 3 dias, nem sei porque eu tô com isso que eu não tô usando. Eu fiquei em casa uns 3 dias e foi maravilhoso, tirando a queda, mas assim, eu passei muito tempo curtindo aquela novela, porque eu trabalhava num período em que eu tinha que chegar correndo em casa, sabe? Então eu conseguia pegar uma pipoca, fazer minha janta pra assistir aquela novela bem. E ali eu ficava pensando, até sonhava à noite, sabe, em ser a Esther. Então, assim, é muito disso, é muito escapar da nossa realidade, é muito poder viver aquilo que a gente não vive no dia a dia. E é muito gostoso mesmo. E ainda tem um outro aspecto que era muito importante. Hoje em dia é um pouco, mas naquela época, assim, era extremamente importante, que é você ter um assunto que você debatia ali na sua sociedade, com as pessoas que você trabalhava, com a família. Então, assim, se a Odete Roitman estava certa, se ela estava errada, falar, o senhorzinho Malta falou tal coisa, mas, ai, que absurdo, né? Eu jamais faria isso. Mas como não faria isso? Porque, então, assim, cada um vai defendendo aquele personagem que acha que é mais legal, que acha que tá fazendo a coisa certa, né? Então a gente começa a entrar realmente na vida dos personagens e fazer um paralelo aí com a nossa própria vida, com a nossa própria história, com o que a gente acha. E aí a gente começa, do nada, a gente tá brigando pelo personagem, que não tem nada a ver com isso, que tá ali ganhando só pra fazer um personagem. Já percebeu que a gente faz isso? A gente faz. É perigoso até perder. Na época, né? Hoje em dia acho que a gente não faz mais isso, a gente passou a fazer por política. Hoje por política a gente perde, né? Perde amizade, perde parente, perde família, perde filho, perde tudo. Mas naquela época não, a gente fazia pelos personagens mesmo. Fala, nossa, que absurdo, fala mal de senhorzinho Malta, nojento. A única coisa que me deixou não gostar mais de novelas é que elas passaram a ficar muito iguais uma da outra, sabe? Então a gente meio que começa uma novela já sabendo o final. Você lembra da época em que tinha o clone, por exemplo? Era uma coisa que, assim, tinham acabado de clonar a ovelha Dolly, sabe? E eu falava, gente, o que é clonar, pelo amor de Deus? Então era um assunto muito novo, uma coisa muito assim, será que eles podem clonar um ser humano? Eu não lembro quem foi Daniela Pérez, Glória Pérez, eu não lembro o nome de quem escreveu a novela. Daniela Pérez, acho que era filha dela, né? E naquela época foi uma coisa assim que tipo, aí tinha dois Lucas e o outro, como é que chama esse ator, gente? Murilo Benício. Tinha 2 Murilos Benícios, aí você falava, como é que pode ter 2 se ele não nasceu gêmeo? Ele foi clonado, isso existe. Então era uma coisa que você não sabia onde ia dar, sabe? E pra mim era uma coisa meio assim, filme científico, eu achava muito legal, que eu pensava assim, mas aonde vai dar isso daí? Será que vai dar ruim? Será que uma hora ele vai morrer porque não deu certo a clonagem? Então eu gostava de assistir. Só que tem muita novela que a gente já sabe o final, né? A gente assiste por causa desse escape que eu falei aí no dia a dia, desse negócio de assim, não pensar sobre a própria vida, sobre os próprios problemas, sobre o trabalho que tá ali meio arruinado, vamos pensar sobre a vida do outro, que é muito melhor. Por mais que seu personagem tenha desafios muito maiores que os seus, ele tá sendo perseguido, ele, sei lá, alguém quer a cabeça dele, é muito melhor. Por quê? Porque ele é fictício, ele é um personagem. Por mais que você esteja ali envolvido com a história, né, e às vezes roendo as próprias unhas, mas não é você, entendeu? Você tem outros problemas que você no momento esqueceu deles, deixa eles pra lá. Agora essas novelinhas água com açúcar, mamão com feijão, não dá, né? Porque a gente já sabe, quando começa no primeiro capítulo, você fala, essa menina aí, ela vai terminar com esse, porque ela vai se envolver com outro, ela vai ficar grávida, mas no dia do casamento dela ela vai fugir. Então assim, a gente já sabe de tudo, qual que é a graça, não tem graça. E é isso, o papo de hoje foi sobre novela. Você gosta de novela? Fala aqui pra mim se você gosta de novela, se você já gostou de novela, hoje não gosta mais, ou se você prefere séries agora, que séries são as novas novelas, né? Não sei se você sabe. Beijo, tchau.